Bom dia a todos, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 5 de abril, eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra, estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. Mas dessa vez vai ser com um convidado muito especial, é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Eu acho que, a essa altura do campeonato, o ministro dispensa apresentações, mas ele é engenheiro, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, pertenceu aos quadros do Exército, da CGU, do DENIT, da Câmara dos Deputados, até chegar ao PPI, da Presidência da República, de onde saiu para assumir o Ministério em 2019. E nesta semana, a pasta que ele comanda alcança um dos seus pontos altos, com a realização de 8 leilões em 3 dias, que vão desestatizar 28 ativos. A semana foi batizada de Infra Week, e a gente pode dizer que ela está começando nesse momento, né? Nessa segunda, bem cedinho, nessa conversa aqui do ministro no Infra em Pauta. Ministro, bom dia. Todos nós agradecemos extremamente a tua participação aqui no Infra em Pauta. E eu queria saber como é que surgiu a ideia aí de você batizar essa semana de leilões com esse nome. Obrigado, ministro. Bom dia, Jimmy. Bom dia, Felipe, Maurício, Sebastião. Uma alegria estar aqui no Infra em Pauta. De fato, abrindo a Infra Week. Um nome bastante sugestivo. A gente, no final das contas, quando a gente começou a ter a liberação dos ativos no final do ano passado pelo Tribunal de Contas da União, e fomos lá vendo o arranjo de datas, a gente viu que as datas dos leilões iam ficar próximas. Então, resolvemos fazer os leilões em sequência na Bolsa, né? Então vai ter um leilão na quarta, dia 7, na quinta, dia 8 e outro dia 9 na sexta. E, bom, já que a gente vai passar uma semana, né, fazendo leilões, são 3 dias seguidos fazendo leilão, vamos aproveitar essa semana em São Paulo para também fazer um update do que está acontecendo com o mercado. Então vamos abrir a oportunidade para conversar com o mercado, vamos fazer reuniões one-on-one, vamos abrir a agenda para falar com os investidores, com os fundos, com os bancos, para ir atualizando aquilo que está acontecendo. E aí veio a ideia de batizar essa semana de Infra Week, que no final vamos dizer, marca o início da nossa jornada de leilões de 2021. Então, começar com o pé direito. Acho que é uma ousadia o que nós estamos fazendo, né? O momento, obviamente, é delicado, mas a gente também não podia perder a oportunidade de nos colocar à disposição do mercado, oferecendo ativos, né, mostrando oportunidades e saindo até na frente em relação a outros países. Então resolvemos batizar isso de Infra Week para celebrar essa semana de leilões, que marca o ano de leilões de 2021, que deve ser um ano muito interessante, porque outros ativos já estão no forno, né, ou saindo do TCU, ou já até com datas de leilão programados, como é o caso da BR-153 Goiás-Tocantins, a BR-163 Pará, o leilão da SEDAI, enfim. Então, acho que vai ser começar com o pé direito nessa jornada de desestatização deste ano. Ministro, essa rodada de concessões aeroportuárias tem muitas mudanças, né, que mostram a maturidade do setor, e eu tenho assim, 3 perguntas. Tá? A primeira delas há a expectativa de se ter uma mudança do perfil dos players que vão participar da licitação? Eu pergunto isso porque eu acho que essa 6ª rodada marca a chegada das concessões à aviação, aos aeroportos, né, que são usados para aviação regional. Né? Então a gente está saindo dos grandes aeroportos, né, dos grandes hubs, para os aeroportos que são usados pela aviação regional. Então eu pergunto, tem expectativa de mudança de perfil de player para essa concessão? Tem sim. Observe por 2 motivos. Eu acho que o primeiro, pelo que você corretamente diagnosticou, de fato, a gente deixa, neste momento, de fazer aqueles leilões dos grandes aeroportos e passa a ter um olhar sobre aeroportos regionais. Então, está sendo leiloado o aeroporto de Imperatriz, o aeroporto de Bagé, o aeroporto de Pelotas, né, o aeroporto de Cruzeiro do Sul, o aeroporto de Tabatinga, de Tefé.
enfim, é uma mudança de fato de perfil de equipamento, né, e que no final das contas tem obviamente a lógica de estar inserido nesse contexto de blocos. Nós fizemos esse primeiro leilão de blocos no ano de 2019, testamos o modelo, foi um modelo bem sucedido, bem acolhido pelo mercado, obviamente que teve inspiração naquilo que aconteceu em outros países e era necessário para que a gente pudesse fazer a transferência integral dos ativos, hoje sob gestão da Infraero, para iniciativa privada. E tem uma segunda questão que deve mudar o endereçamento ou o perfil do player que nós vamos ver nesse leilão, que é a própria crise provocada pela pandemia. Observe que a crise afeta o segmento de aviação de uma forma frontal. Isso, obviamente, traz uma deficiência de caixa para os operadores, não só aqueles que estão no Brasil, mas também já posicionados, mas também aqueles que vêm do exterior. Então, a crise pegou todo mundo, né? E é a pior crise da aviação civil da história. E isso nos obrigou a uma mudança de procedimento para este leilão. E a mudança foi, nas outras rodadas, a gente impunha uma participação no equity do operador aeroportuário. Dessa vez, nós não estamos fazendo isso. A gente vai exigir tão somente que haja um Technical Support Agreement com o operador aeroportuário. E, de certa forma, isso abre um espaço para os fundos de investimento, para os fundos de pensão, para os fundos soberanos, ou seja, para o braço financeiro entrar diretamente no negócio, provavelmente consorciado, né, ou não, ou simplesmente com esse acordo operacional com o operador, de maneira que o operador vá, ao longo do tempo, entrando no equity, né, paulatinamente. Então, acho que isso é uma mudança também importante de conceito, e o que a gente pode esperar, acredito, para essa rodada já é a participação de fundos de investimento à parte dos operadores aeroportuários tradicionais. Ministro, eu vou mudar um pouquinho de foco para as questões regulatórias, porque eu acho que tem coisas, do ponto de vista regulatório, muito interessantes nessa sexta rodada, né? E aí eu acho que dá para abordar dois pontos que são diferentes, mas que as definições que foram tomadas caminham na mesma direção, né? A ANAC, tanto em relação ao fator X, né, que é aquele instrumento para transferência de ganhos de eficiência para os usuários, né? Ganhos de eficiência inesperados, né, para os usuários, quanto em relação ao fluxo de caixa marginal, tomou a decisão de reduzir a sua discricionariedade, né? Então fez-se uma metodologia muito clara dessa vez, muito, eu diria simples até, né, para a aplicação do fator X, né? Assim como se estabeleceu já imediatamente qual é a taxa de desconto para o fluxo de caixa marginal, para os reequilíbrios, para o uso dos reequilíbrios dos próximos 5 anos, né? Eu achei excelente, acho que isso responde a críticas que vêm sendo feitas desde 2014, 2015, né, que vem se criticando tanto um quanto o outro. E aí minha pergunta o senhor espera que isso seja estendido para outros setores, rodovias, ferrovias? Essa redução da discricionariedade me parece uma direção muito interessante que a regulação do setor aeroportuário está tomando. Sem dúvida, eu acho que é essa a intenção. A gente vem debatendo isso internamente, tanto a questão do fator X quanto da taxa de desconto do fluxo de caixa marginal. Observe que a nossa ideia de fato é diminuir esse espaço de discricionariedade. A gente já vinha debatendo muito isso para o setor de rodovias, né? Então, era um problema constante que nós tínhamos. Isso levou a gente até, em algumas concessões, considerar se devíamos ou não manter o próprio fator X, né? Às vezes pela dificuldade de aplicação. Entendo que essa facilidade, essa diminuição de discricionariedade é muito positiva, e era bom a gente testar no setor de aviação. Por quê? Entendemos que dentro dos setores aqui do Ministério, talvez seja aquele que esteja mais maduro do ponto de vista regulatório, né? Então, que goza até de uma credibilidade maior com os órgãos de controle, a gente teria maior facilidade de ver essas alterações regulatórias
de fato aprovadas, né, e foram, né, observe que o projeto saiu do Tribunal de Contas, da área técnica, sem uma reserva, sem uma ressalva, sem nenhuma crítica, né, não tinha nem sequer uma recomendação. Então, isso também foi bem acolhido pelo Tribunal de Contas, e a ideia é que a gente estenda isso para todos os setores aqui regulados do Ministério da Infraestrutura. Vou ligar aqui o microfone. Acho que a gente, no caso dos aeroportos, eu acho que, enfim, tem uma expectativa grande aí desse leilão ter uma concorrência. E aí acho que você pode terminar, ministro, falando um pouco sobre a próxima etapa, né, que é uma etapa desafiadora por ter grandes aeroportos e por também deixar aí, finalizar os aeroportos que estão na mão da Infraero, né? Exato. Nós temos ainda alguns desafios, né? Nós temos 2 desafios de relicitação para enfrentar, que é do aeroporto de São Gonçalo da Amarante e também o aeroporto de Viracopos. Os estudos estão em andamento, inclusive o de São Gonçalo do Amarante já está em consulta pública, né? Isso mostra aí que esse instrumento da relicitação é um bom instrumento, é uma alternativa à caducidade, um instrumento que vem, de fato, para contribuir com a resolução de problemas, e se essa devolução ela for menos litigiosa, a gente consegue um resultado em menos tempo, acaba sendo bom para as duas partes, tanto para aquele concessionário que está com um contrato que tem problema, quanto para o poder concedente. E os estudos da 7ª rodada já se iniciaram, estão em andamento, estão em bom andamento, diga-se de passagem, rigorosamente dentro daquilo que é o esperado. Contemplamos aí também, num último leilão, também com blocos, né, aeroportos importantes, um bloco liderado aí pelo aeroporto de Congonhas, um bloco liderado pelo aeroporto Santos Dumont. Essa rota é uma rota muito importante, a gente acredita, obviamente, numa recuperação forte do setor de aviação civil no Brasil, tão logo, né, haja um arrefecimento da pandemia, isso vai vir por meio da vacinação, que vai ganhar cada vez mais corpo. Então, acredito que esses estudos vão estar prontos no 2º semestre para que a gente já inicie a jornada de consulta pública, né, vamos colher as contribuições para que entreguemos aí esse projeto no TCU, e a nossa expectativa é fazer esse leilão também no ano que vem. E uma coisa para se ressaltar é que, pela primeira vez, nós estamos trabalhando em parcerias público-privadas para aeroportos regionais, e começando com 8 aeroportos do interior do Amazonas. Esses estudos estão sendo contratados agora, é uma outra inovação e uma forma diferente da gente utilizar aqueles recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Ao invés de simplesmente financiar a infraestrutura por parte de estados e municípios, a gente vai financiar uma operação privada dentro da lógica de uma PPP administrativa. Então, esse é o nosso objetivo, né, e devemos trazer esses equipamentos importantes para essas regiões menos servidas pelo serviço de aviação, né, contemplar com uma gestão privada, uma gestão mais profissional, que permita fazer os investimentos necessários para a gente aumentar o porte dos equipamentos que vão voar para essas localidades, aumentar a disponibilidade de assentos e, com isso, manter uma maior regularidade e uma diminuição de tarifa. Ministro, mudando um pouco o modal, a gente tem na sequência o leilão da FIOL, e eu acho que a gente não pode olhar o leilão da FIOL sem olhar primeiro para o contexto do setor ferroviário. Acho que o senhor tem um papel relevantíssimo, se não determinante, na recolocação do modal na perspectiva da logística nacional. Eu acho que a gente se aproxima de ter uma sistemática de ligação em cruz para um país com dimensões continentais, e isso é extremamente importante e há muito tempo sonhado. Por outro lado, a gente traz para a FIOL uma realidade em 2 momentos distintos. A gente está falando hoje de uma concessão de apenas um dos 3 trechos, o primeiro que ficou pronto, e essa realidade momentânea da FIOL traz um risco de demanda que, em decorrência talvez da concentração no setor minerário nesse momento, enquanto não se conclui a ligação com a Norte e Sul, e, por outro lado, a inexistência nesse momento do porto
com a solução sugerida pelo TCU da disponibilização do TUP, traz alguma dúvida, e é nesse sentido que eu gostaria de ouvir o senhor sobre como isso pode ser gerenciado. Acho que perfeita análise, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que, vamos lá, o Ministério, aqui no Ministério da Infraestrutura, a gente não é mineiro, mas gosta de trem. De fato, o modo ferroviário veio aí para a agenda, né, com força. Fizemos aquele primeiro leilão da Ferrovia Norte-Sul, que foi um leilão bem sucedido. Então, conseguimos a concessão daquele trecho de Porto Nacional até Estrela do Oeste. O primeiro segmento, Estrela do Oeste até São Simão, já está operando. A ideia é que agora, em abril, a gente conclua, né, e possa iniciar a operação também do trecho de São Simão até Rio Verde, e em julho a gente esteja em condições de operar todo o segmento até Anápolis, o que vai nos dar, de fato, uma ligação ferroviária desde Itaqui até o Porto de Santos, né? Fizemos a prorrogação antecipada da Malha Paulista, isso está gerando, além de toda uma revisão regulatória, uma revisão contratual, a extinção de uma série de litígios, inclusive trabalhistas. Nós teremos 6 bilhões de investimento nos próximos 5 anos, começando com um investimento pesado já no ano de 2021, com duplicação de trechos, né, a construção de contornos ferroviários, um aumento expressivo de capacidade, então a gente sai de 35 milhões para 75 milhões de toneladas de capacidade. Fizemos as prorrogações da Estrada de Ferro Vitória, Minas e Carajás, pela primeira vez empregando a lógica do investimento cruzado no empreendimento Greenfield. Então, dessas prorrogações, a gente vai ter, além do investimento que vai ser feito no lote 2 da FIOL, né, onde a Vale vai adquirir os trilhos para a Valec, o que vai nos aliviar do ponto de vista orçamentário e permitir uma execução mais rápida de obra, né, então a gente afasta um risco. Nós teremos a construção do trecho que vai de Cariacica até Anchieta. Então, a ideia é levar minério de ferro até o porto de Ubu e fazer com que esse porto possa operar de fato, e hoje a gente tem lá uma grande capacidade ociosa, e seria o início de uma ligação que, no futuro, vai chegar seguramente até o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e teremos, a partir de maio, provavelmente, o início das obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então, é uma das servidões contratuais da Vale, então ela vai pagar outorga fazendo a obra da FICO. Essa obra aí tá bem equacionada, porque nós já temos a licença de instalação, o contrato com a Vale assinado, a Vale já fazendo as suas contratações para a obra, se mobilizando, né? A questão ambiental está muito bem resolvida, temos a licença de instalação, e as desapropriações já estão começando a ganhar corpo. É provável que em maio a gente já tenha a primeira frente de obra liberada, que já vai permitir o início desse serviço. Então, a gente vai ter condição de lançar uma pedra fundamental e fazer o início dessas obras, desse trecho de Mara Rosa até Água Boa, né, que é uma ferrovia que tem já tem uma capacidade de capturar carga bastante interessante. Aí nós temos essa questão, a FIOL dividida em 3 trechos, esse primeiro trecho Caetité e Ilhéus, o que é um risco, acaba virando uma oportunidade em função do cenário. Nós temos um cenário de minério de ferro extremamente valorizado no mercado internacional, commodities em alta. Então, mesmo o minério respondendo por uma parcela relativamente pequena da capacidade, ou seja, eu vou ter muita capacidade ociosa, a operação do minério vai ser muito rentável, e isso faz com que o projeto fique de pé com esta operação. Temos a questão equacionada do TUP, então nós temos uma área destinada para o terminal privado, a própria mina que tem lá, que nós temos em Caetité hoje, já começa a fazer também os seus investimentos para a instalação portuária, então o Porto Sul, lá, aquela região, vai virar uma realidade. Estamos avançando bem no segundo trecho, que é aquele trecho de Caetité para Barreiras, em termos de obra. Então, lançamos agora o edital para licitação do último pedaço de obra desse segmento, que é o lote 6. Uma parte desse lote a gente já tinha passado para o Exército, e já estamos programando, dentro dessa lógica também do investimento cruzado, de fazer uma parte significativa do lote 3, que vai de Barreiras até Figueirópolis, também na lógica do investimento cruzado, provavelmente utilizando recursos de outorga livre da renovação antecipada da FCA.
é uma tratativa que está andando aí a passos largos, está cada vez mais bem equacionado. Iniciamos agora um estudo com o Banco Mundial, com a FC, para modelagem de uma concessão que virá de Água Boa, no Mato Grosso, até Caetité, na Bahia. Então, a gente pegaria o trecho da FIOL 2, da FIOL 3, juntamente com o trecho da FICO, faríamos uma concessão só, que se ligaria àquele ramal da FIOL. Então, no final das contas, a gente já está pensando como que nós vamos trazer o agronegócio, a carga de grãos, do milho, da soja, a carga do algodão, os fertilizantes, eventualmente também o líquido, para compor aos minerais, ao minério de ferro, sobretudo, para que a gente também utilize essa capacidade excedente que nós temos no primeiro trecho. Na prospecção que estamos fazendo no mercado, estamos aí bastante confiantes no bom resultado desse leilão do primeiro segmento. Acho que nós conseguimos mitigar todos os riscos, vamos ter um player que vai terminar esse lote 1, operar e fazer o investimento no porto, e que está aguardando, com certeza, essa concessão, depois de Caetité, para Água Boa, né, que vai montar realmente essa grande cruz ferroviária, né, e a gente começa a dar oferta ferroviária, começa a dar opção para atingir portos por via da ferrovia. Isso se casa também com o estudo das autorizações. Então, a gente já vem recebendo pedidos de autorização para segmentos que vão se conectar a esses que estão em estudo no momento e, no final das contas, vão aumentar a nossa capacidade de buscar carga, vamos pegar carga mais longe, vamos ter aí um ganho em termos de TKU e que, no final das contas, casa com esses investimentos que nós estamos fazendo. Então, aos poucos, a gente vai colocando, literalmente, o Brasil nos trilhos. Excelente, ministro. Uma pergunta adicional. Essas discussões finais na modelagem da FIOL mostraram a interligação, a interconexão entre o modal ferroviário e o modal portuário. A gente pode esperar para os próximos anos uma concessão multimodal? É algo que está nos planos? Faz sentido? Eu acho que a gente vai ver isso no Porto de Santos agora, né? Nos estudos de desestatização no Porto de Santos, a gente já vai ver a incorporação do que hoje é a Portofer dentro do modelo portuário. Então, a gente vai ter uma gestão só, um concessionário só, que vai fazer a parte ferroviária e a parte portuária. É óbvio que houve até uma discussão recente em que medida a ferradura entra ou não nesse modelo, né, uma discussão, mas o que é certo é que o investimento ferroviário, vamos dizer, a gestão do que hoje é Portofer vai passar para esse novo concessionário que vai fazer a gestão do Porto de Santos, né, que vai ser privatizado, né, então nós vamos ter a concessão da operação portuária junto com a venda da companhia, né, com a venda da SPA e mais a gestão dessa concessão ferroviária. Eu acho que essa é uma tendência e a gente vai começar a ver essas concessões multimodais acontecendo. Então, eu vou aproveitar esse gancho, então, e passar para o Sebastião para que ele possa comentar um pouco e perguntar sobre o terceiro dia de leilões, que é reservado para terminais portuários, terminais Porto de Itaqui e Pelotas, que vão aí a leilão, e o Sebastião pode falar um pouco, Sebastião, sobre como é que vão ser. Ok, bom, ministro, agradecer novamente sua participação. Indo para o setor de portos, como o Jimmy falou, no dia 9 estão previstos os leilões para arrendamento de 5 terminais portuários, 4 no Porto de Itaqui, no Maranhão, e uma no Porto de Pelotas. Qual é a expectativa do Ministério quanto à participação, o apetite do mercado no arrendamento dessas 5 terminais portuárias e se há expectativa de atrair novos players neste leilão em particular? Veja, a expectativa é a melhor possível, eu tenho certeza que também será um leilão bem sucedido. Nós temos 4 ativos portuários no Porto de Itaqui, são terminais de líquidos, né? E nós temos o terminal de Pelotas, que é um terminal de carga geral, dedicado muito à movimentação de madeira. Nesse caso, obviamente, tem a especificidade, e é uma característica do setor portuário, normalmente a gente acaba
atraindo o dono da carga, né? Tem uma lógica de verticalização muito grande nessas cadeias e os leilões de arrendamento portuário acabam refletindo isso. Então, no caso do terminal de Pelotas, a gente acredita num leilão bem sucedido, que vai acabar trazendo aqueles que já operam com a carga de madeira hoje naquele terminal, que passa para a mão do privado, tem lá um investimento. Em Itaqui, nós temos duas situações diferentes, né? Nós temos terminais que são brownfield, terminais que são greenfield. Então, você sempre fica pensando o seguinte, né? Como é que a coisa vai funcionar, porque, obviamente, o terminal greenfield acaba tendo uma carga de investimento maior, e a gente fica, será que vai ter interesse, etc. Mas estamos tranquilos, vai ter interesse. Eu acho que é uma região que está crescendo muito, importante para consolidar ali essa logística de líquidos, né, que é muito importante. E nós temos sempre aquela questão do terminal brownfield, né, principalmente o questionamento o atual arrendatário vai querer permanecer naquele ativo, se não, alguém vai entrar naquele ativo que ele opera, é outra pergunta que a gente se faz frequentemente. Daquilo que a gente tem sondado no mercado, nós teremos aí realmente a participação nos terminais brownfield, nos terminais greenfield. Obviamente, devemos ter... é provável que nós temos um player novo, além das distribuidoras de combustível, que já são frequentes nesse tipo de leilão, que são leilões de terminais de líquidos. Então, o que a gente espera é que a gente tenha um novo entrante, juntamente com os tradicionais, né, que justamente são as distribuidoras. É esse o cenário que nós estamos desenhando. Perfeito, ministro. Agora, falando das autoridades portuárias, tá? Há uma iniciativa dentro do Ministério da desestatização das autoridades portuárias, das companhias docas, se entendendo como uma alternativa necessária para dar agilidade à execução dos investimentos nas áreas comuns dos portos, notoriamente dragagem e melhoria nos acessos terrestres e rodoviários. Na opinião do senhor, qual é o melhor modelo de negócio, o melhor arranjo para incorporar o capital privado nas autoridades portuárias? Quando me refiro ao modelo do negócio, estou falando da segregação de atividades que serão delegados ao licitante, quais serão as restrições para a participação, buscando preservar a concorrência no livre mercado de tudo, a cadeia de transporte, as relações contratuais com os arrendatários que já existem. Qual é o melhor modelo de negócio que o senhor enxerga para esse tipo de desestatização? Isso é uma pergunta interessante, porque esse melhor modelo de negócio, talvez não exista esse melhor modelo, ou um modelo único, né, que a gente possa cravar, olha, esse é o gabarito, esse é o estado da arte. Nós vamos ter que prospectar e definir o modelo caso a caso, porque para cada tipo de porto, né, ou para cada porte de porto, eu vou ter mais ou menos restrição de acesso ao operador portuário, para o operador portuário exercer aquele papel de autoridade portuária, né? Então, entendo que no porto, vou pegar os três mais adiantados, né? Porto do Espírito Santo, a Codesa, Porto de Santos e o Porto de Itajaí. São os três que estão mais à frente em termos de estruturação. E podemos botar aí São Sebastião. Para cada um desses portos, eu tenho um nível de restrição, eu vou ter um nível de servidão regulatória diferente. Então, por exemplo, a solução que a gente vai dar para o Espírito Santo é diferente da solução que nós vamos dar para Santos, que é diferente da solução que nós vamos dar para Itajaí. E é óbvio, isso a gente vai ver de acordo com o porte, com a complexidade. Então, um porto de Santos, eu tenho que, com certeza, ter uma rigidez maior regulatória e uma maior trava para a participação dos operadores portuários na gestão portuária. É o que não vai acontecer, por exemplo, em Itajaí. Não faria sentido eu pensar nisso em Itajaí. Então, ali, talvez, eu possa ter o operador em função da característica que nós temos, né, que nós temos lá um terminal privado, adjacente a uma área de porto público que pode ser incorporada. Eu tenho o terminal público do outro lado, que é hoje operado pelo mesmo
operador da área privada. Então, isso me leva a um modelo para Itajaí que vai ser absolutamente diferente do modelo de Santos. Grosso modo, o que a gente vai fazer, obviamente, é um modelo, vamos dizer, de certa forma, semelhante ao das distribuidoras de energia, onde eu faço a concessão do ativo portuário com a venda da companhia. Então, eu tenho uma concessão de operação com a venda da empresa, né? Então, grosso modo, esse modelo. Agora, nós vamos calibrar de acordo com o equipamento, de acordo com a característica de cada porto, qual é a dose de rigidez regulatória ou em que medida o operador portuário vai ter acesso ou não, vai poder ou não se tornar concessionário. Perfeito. E qual é o tipo de players que se imagina terão apetite por esse tipo de processos? Olha, a gente tem conversado, tem feito a prospecção no mercado, são variados. Há um interesse enorme de fundos de investimento, né, de fundos de pensão. A gente pode também pensar, mirar um pouco no que aconteceu nas desestatizações que ocorreram no Reino Unido e Austrália. E, de certa forma, aqueles players que estão lá hoje estão estudando o nosso processo de desestatização. Então, temos conversado bastante com esses fundos de investimento e é possível que a gente tenha um veículo aí com tipos diferentes de player, né, dentro do mesmo consórcio, mas com uma presença muito forte do capital, né, seja fundo de investimento, pensão ou soberano, juntamente com algum grande operador portuário. Ministro, a audiência pública, né, da CODESA já foi realizada e houve assim, bastante pedidos de alterações, pedidos de conserto, mas foi demonstrada uma preocupação de vários players com quem conversei e também durante a audiência sobre a firmeza, vamos dizer assim, que os operadores vão ter, os concessionários, né, das autoridades portuárias, para efetivamente implantar uma política de preços livres, né, de preços na parte que for livre, não é toda, obviamente, e não ter interferências externas, como decisões judiciais, de tribunais de contas, de tribunais administrativos, da agência reguladora sobre isso. Vocês, de alguma maneira, estão tentando trazer algo que possa ali dar uma maior segurança para isso? Sim, é uma preocupação. Eu acho que é fundamental que a gente tenha um regime de liberdade, né? Veja que é um passo muito importante que nós estamos dando, que é esse passo da desestatização como um veículo, né, uma ferramenta que traga mais liberdade regulatória e também mais flexibilidade para fazer os investimentos. E, obviamente, todo mundo fica preocupado com o retorno desse capital. Então, essa questão ela tem sido comum em todas as audiências que nós fazemos, nas conversas que nós fazemos com grandes players do setor. Há sempre uma preocupação, por exemplo, com relação a questão do THS, né, o serviço de segregação, o quanto de liberdade a gente vai ter, o conflito agência reguladora versus CAD, versus Tribunal de Contas, enfim. Primeiro, as críticas que foram recebidas ao modelo durante a audiência pública, entendo que são absolutamente normais. Entendo também que a audiência é para isso e elas têm sido realmente, e não só neste processo, mas em todos. A gente tem observado realmente que a participação social, a participação dos players tem contribuído muito. Várias preocupações que nos foram trazidas já estão sendo endereçadas e entendo que as questões mais fortes do ponto de vista regulatório, principalmente, que envolve qual é o limite da regulação e em que medida a regulação acaba se tornando intervenção, elas estão sendo endereçadas. Questões fundamentais estão em discussão hoje com o Ministério da Infraestrutura, a Agência Reguladora, o CAD e o Tribunal de Contas. Acho que nós estamos caminhando muito bem nessa direção, todos entendendo melhor o problema e cedendo um pouco em suas convicções, de maneira que entendo que a gente vai conseguir construir um entendimento entre esses órgãos
que reestabeleça a questão da liberdade de preço sobre algum critério, e isso vai ser fundamental para dar segurança jurídica para esses investidores do setor portuário. Acho que essa questão, inclusive, do SSE, a gente está muito perto de ter uma solução conjunta envolvendo aí TCU, CAD e ANTAC. Então, está sendo feita essa construção, isso, obviamente, vai ser transplantado para esses contratos de desestatização de forma a proporcionar essa segurança jurídica. Bom, obrigado, ministro. Bom, acho que a gente pode pegar essa parte final para você pudesse falar um pouco, né? Tem os planos da semana, mas tem também o plano do ano, né? Você está aí praticamente no meio da gestão, e aí eu acho que você pode fazer um balanço aí sobre os avanços que vocês tiveram, e aí eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre os ativos que você já até falou sobre no início, que é como é que vocês vão conseguir solucionar os problemas que vieram, né, que vocês herdaram de concessões que não funcionaram, não tiveram aí um sucesso e precisam ser remodeladas, especialmente na área de aeroportos e rodovias. Observe que quando a gente chegou no Ministério, nós estabelecemos a atuação em cima de 4 pilares, né? O primeiro, a transferência maciça de ativos para iniciativa privada, é exatamente o que nós estamos fazendo. Entre leilões realizados e concessões que foram estendidas, renovações antecipadas de concessões ferroviárias, sobretudo, a gente transferiu para a iniciativa privada, ou manteve com a iniciativa privada, 41 ativos, né? Isso, a gente já está chegando à casa dos 60 bilhões de investimento contratado, que, assim, no final das contas, 9 vezes o orçamento que o Ministério tem anual, né? 9, 10 vezes o orçamento do Ministério anual. Nós estamos partindo para essa semana, né, para a Infra Week, onde a gente passa mais 28 ativos para a iniciativa privada, então a gente fecha a semana com 69 ativos transferidos. Só nessa semana, 10 bilhões de investimentos vão ser contratados, então a gente está focando muito a questão do investimento, ou seja, a gente foca mais uma vez e pouco, mais o orçamento do Ministério, né, mais um ano de investimento do Ministério que está sendo contratado em 3 dias. No final do mês, nós fazemos, no dia 29, o leilão da BR-153 Goiás-Tocantins, a gente está falando lá de mais 14 bi, ou seja, são 2 orçamentos do Ministério da Infraestrutura anuais. Em julho, no dia 8, nós vamos fazer o leilão da BR-163 Pará, são mais 2 bilhões e pouco de investimento. Daqui a pouco está saindo BR-381 Minas com 10 bilhões, está saindo Nova Dutra com 14 bilhões. Tem as rodovias do Paraná que estão em processo de finalização de audiência pública, assim como o CRT, a última rodada de aeroportos, tem o leilão do STS 0808A em Santos, que está para sair, vai ser o maior leilão de arrendamento portuário da nossa história, né, que são os 2 terminais de líquidos da Lamoa. Estamos estruturando a concessão do terminal de contêineres do Sabuó, também vai ser um grande leilão no Porto de Santos. Fechando agora a modelagem para a privatização da Codesa, avançando muito bem na questão da privatização de Santos, São Sebastião e também de Itajaí. Enfim, temos muita coisa para acontecer, o BNDES estruturando uma série de concessões de rodovia, terminando a modelagem agora no meio do ano, e aí a gente passa para a fase de consulta pública e TCU, né, que é 364 Rondônia, 364 060 Goiás, Mato Grosso, com a 452 Goiás, vamos ter aí 101 Nordeste com a 232 Pernambuco, temos 116 Minas com 251 Minas, 116 Rio Grande do Sul com 290, enfim, são muitos ativos, muitos investimentos para serem contratados. A gente quer chegar naquela meta ali dos 260 bilhões contratados até o final de 2022, o que é fundamental, porque como se a gente sempre comparar com o que acontece no Ministério, a gente está falando em contratar mais de 40 vezes o orçamento do Ministério em investimentos com a iniciativa privada. O segundo pilar era a solução dos passivos que nós herdamos, né? E estamos tentando usar o instrumento da relicitação onde isso é possível.
Então, hoje, a estruturação da 040 está andando muito bem, acredito que a gente vai fazer o leilão ano que vem e equacionar definitivamente essa questão. Recebemos o pedido de devolução da 060 262, estamos agora analisando. Recebemos o pedido de devolução da Malha Oeste, né, que está em análise. Ela foi qualificada para relicitação e temos percebido o interesse do mercado na Malha Oeste, sobretudo em função da logística de celulose, né, que está crescendo muito no Mato Grosso do Sul e que precisa acessar Santos de uma forma mais inteligente, mais racional. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante deve ir a leilão no final do ano, o estúdio Viracopos está em andamento. E, obviamente, a gente queria que todos... o 63 Mato Grosso do Sul também está andando bem, mas existe também um limite, né, eu acho que de espera para que as empresas tomem a decisão. Infelizmente, a gente aguardava uma decisão também no sentido da relicitação para o 163 Mato Grosso, também nesse sentido da Via Bahia. Isso não aconteceu até aqui, o que nos obriga, então, a partir no caminho da caducidade, que chega um ponto, e como a questão da relicitação é uma questão discricionária da administração, é uma opção que a administração tem, é uma forma, entendo, mais rápida e mais fácil de resolver esses problemas, a gente vai partir, então, onde a gente não teve realmente uma decisão favorável, né? Não teve a atitude que a gente esperava por parte desses concessionários de aderir à relicitação, nós vamos partir para as decretações de caducidade, né? Eu acho que não dá mais para esperar. Veja que São Gonçalo do Amarante é um grande exemplo, né? A gente tem condição de fazer o leilão já esse ano. Então, é possível ter um desfecho mais rápido, menos conflituoso e que atenda melhor o interesse do usuário, o interesse do próprio concessionário e o interesse do poder concedente. Não sendo possível, a gente vai partir para a caducidade, que é o caso, então, da 163 Mato Grosso, da Via Bahia. Estamos tentando construir uma solução, eu acho que estamos andando muito bem para a Transnordestina, que é outro passivo, né, de grande proporção. Temos avançado a passos largos aí na negociação de um novo arranjo contratual que nos permita seguir em frente nesse empreendimento, né? E hoje a gente já tem uma clareza muito maior acerca do potencial, do que é o real, do que é o possível, em contrapartida ao plano de negócio da concessionária. Então, entendo que a gente vai poder caminhar nesse sentido também. Estamos procurando, né, concluir também obras que estavam paralisadas com o orçamento que nós temos. Entendemos a necessidade de andar dentro da régua fiscal, né, respeitando as balizas fiscais. O compromisso de solvência do Brasil é fundamental até para que a gente possa continuar trazendo aí o investidor privado para cá e fortalecendo, na medida do possível, o Ministério do ponto de vista institucional, sobretudo as agências reguladoras. Acho que hoje nós temos aí uma boa constituição de diretoria de ANTAC, uma boa constituição de diretoria de ANAC, estamos fazendo todo esforço também para ter uma boa diretoria de ANTT, e isso vai ser fundamental para o sucesso dessas concessões futuras. E o que a gente tem batido muito, principalmente nessas fases de consulta pública, é a importância de uma boa estruturação de projeto, né? Porque isso é que vai nos livrar de sabores como nós tivemos em algumas concessões que não deram certo, tendo que a gente está tentando trazer uma série de lições aprendidas para essas estruturações, de maneira que a gente tenha um caminhar aí no futuro que seja mais tranquilo, onde o usuário perceba, às vezes, porque está sendo onerado, porque tem uma tarifa, porque ele tem a contrapartida em termos de prestação de serviço e que, no final, a infraestrutura no Brasil cresça com o que está sendo feito. Ministro, eu acho que talvez a gente tenha tempo para uma última pergunta, e o que eu queria perguntar ao senhor é sobre a agenda legislativa, né? O que será que será possível ainda fazer nesse governo? Em minha cabeça, assim, de tudo que eu tenho acompanhado, talvez o mais importante seja a BR do Mar, né? Mas queria ouvir do senhor se tem outras coisas. Eu sei que tem debêntures de infraestrutura, ferrovias por autorização, nova lei de concessões, que eu particularmente não sou fã do projeto que está lá em andamento, mas sei que tem essas coisas e queria saber do senhor o que é a prioridade, o que é que o senhor ainda pretende fazer nesse governo.
Veja, eu acho que tem uma série de projetos que são importantes e eles estão caminhando. Uma coisa para se destacar é como a agenda legislativa tem andado. Observe, eu poucas vezes vi um congresso tão produtivo, porque observe quantas coisas já passaram relevantes, e às vezes a gente perde a conta, né? Talvez eu tenha aqui alguma dificuldade até de enumerar. Mas foi aprovado a lei das agências, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, nós tivemos agora a aprovação da PEC emergencial, a lei que versa sobre a liberdade econômica, tivemos a nova lei de licitações e contratos, o marco legal do saneamento, que eu acho que é fundamental. Então, a gente já começa a sentir os efeitos desse novo marco legal. Foi bom ter visto ano passado leilões de saneamento importantes, como foi o de Alagoas, né, da região metropolitana de Maceió, o leilão da Casal. Tivemos o leilão de Cariacica. Nós vamos ter agora a SEDAI, que vai ser um marco, um grande leilão de saneamento, nessa privatização da SEDAI, que vai acontecer no dia 30 de abril. Então, abril realmente é um mês especial, entendo, para a infraestrutura. Uma reforma de portos, né, uma reforma da lei de portos que veio por meio da MP 945. Tivemos contribuições importantes para o setor aeroportuário na MP 925. Estamos para mandar uma medida provisória que vai tratar da flexibilização regulatória com mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, isso faz parte do nosso programa Voo Simples, né, e que a gente tem o caminho da flexibilidade regulatória, da facilitação regulatória, um caminho para aumentar a oferta de voos. Eu acho que isso vai ser fundamental no pós-pandemia. Tivemos a aprovação no Senado recentemente da legislação do Free Flow. Aí eu vou destacar 3 agora que você pensou, que eu acho que são muito importantes. A debêntures, porque cria uma nova série de debêntures que tem por objetivo pensar, né, ou fisgar um novo bolso, uma nova categoria de investidor, que é o investidor institucional. Então, a gente traz incentivo para um novo tipo de investidor em debêntures, a gente permite essa emissão de debêntures no exterior, segundo a regra local, sem withholding tax. Eu acho que é uma coisa importante, que vai nos auxiliar nessa tarefa de gerar investimento privado em infraestrutura. O BR do Mar, sem sombra de dúvida, é um marco, porque representa, vamos dizer, um rompimento com uma reanálise da política pública que vigorou nesse setor de cabotagem e nos obriga a mergulhar por que, de repente, a cabotagem não cresceu na velocidade que poderia ter crescido, sendo que nós temos um potencial para ir à frente. Então, obviamente, eram necessárias fazer mudanças e romper com amarras que travaram o desenvolvimento da cabotagem, né? Sempre a discussão em que medida a gente tem que preservar a nossa indústria de construção naval, e a gente percebe que é possível desenvolver a cabotagem sem prejudicar a indústria da construção naval, até porque a indústria da construção naval no Brasil sempre teve outra vocação, a vocação do apoio marítimo, do apoio portuário, da navegação interior. Então, a gente pode dar passos mais vigorosos no sentido do desenvolvimento da cabotagem, e é isso que o BR do Mar está fazendo, de uma forma muito equilibrada, né, também para não nos deixar vulneráveis em termos de ataque de preço, né, ou seja, a gente acabar perdendo frota no caso de oscilações muito fortes de frete no mercado internacional. Por isso, o equilíbrio do projeto. E, sem dúvida, o projeto de autorização de ferrovia também é um marco, porque a gente já começa a perceber empresas que têm planos de negócio ousados, que querem trazer logística para os seus planos de negócio, têm condição de colocar dinheiro, mas não tem um instrumento legal, que é justamente o que esse marco da autorização vai dar. Ou seja, eu permito que aquele player que topa topar o risco de engenharia também possa empreender e ter um ambiente regulatório mais solto, mais flexível, né? E um prazo maior, que acomode melhor os riscos de demanda. Então, acho que isso vai trazer aí uma quantidade de recursos para o setor ferroviário bastante grande e compõe com o restante da nossa estratégia ferroviária. Então, basicamente, é isso que eu destaco da agenda legislativa, e acho que esses projetos são muito factíveis de serem aprovados pelo ânimo do legislativo, né, pela vontade do legislativo, até o final desse período. Ministro, eu queria agradecer, então, a sua participação, né?
Ele agora vai fazer fisioterapia na mão para bater martelo, né, essa semana, então temos que deixá-lo aí seguir. E, enfim, muito obrigado por sua participação aqui no Infra em Pauta. Enfim, Maurício, Sebastião, Felipe, suas palavras aí para a gente poder encerrar. Ministro, só agradecer, muito obrigado pela participação. Foi um grande prazer debater com o senhor. Quero agradecer, realmente nos deu um panorama a tudo, de todos os setores de infraestrutura que está em seu comando e um panorama auspicioso, um panorama de convite para o mercado e buscar as soluções de superar os gargalos que a infraestrutura tem aqui nesse momento do país. Muito obrigado. Ministro, também lhe agradecer muito a participação, dizer que o senhor está realizando expectativa que eu já tinha, porque ele conhecia há vários anos, né, desde 2012 tenho o prazer de interagir com o senhor em várias oportunidades sobre esses assuntos, e mais ainda conseguir levar à frente esse programa nesse contexto de pandemia, né, que o país está passando, o mundo está passando, mas o país especificamente está passando de uma maneira muito difícil, né? Então, lhe parabenizar por conseguir levar à frente esse programa nesse contexto, né, que é uma coisa muito difícil, e lidar com as coisas, com os problemas que decorrem do contexto, como, por exemplo, o reequilíbrio dos aeroportos, o reequilíbrio dos demais ativos. Aeroportos eu acho que é o exemplo para o país seguir, né? Mas os demais ativos também, levar isso de maneira séria, digna, e da maneira que pelo menos eu tinha essa expectativa, então está se cumprindo a minha expectativa, mas talvez quem não lhe conhecia antes, né, como eu tive o prazer de lhe conhecer, não tivesse essa expectativa. Gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar num debate tão qualificado, com gente tão importante, tão especial e que milita no setor há muito tempo. Para mim sempre é um prazer grande. Acho que o modelo dos aeroportos, o exemplo agora, né, do reconhecimento da pandemia como uma situação de caso fortuito, as medidas de preservação de caixa que foram imediatas, também o reperfilamento das outorgas e os reequilíbrios econômicos financeiros, né? Então, um conjunto de medidas que foram tomadas rapidamente para o enfrentamento da crise, que vão ser determinantes para que a gente possa ter sucesso quarta-feira, né? Eu acho que, do contrário, numa crise dessa, talvez a gente não tivesse chance de transferir ativos para a iniciativa privada, talvez a gente fosse abatido pela pandemia, é uma coisa que não vai acontecer. Eu agradeço, né, muito a oportunidade de estar com vocês no dia de hoje, eu acho que uma alegria muito grande, e tem um último objetivo nosso aqui no Ministério da Infraestrutura, que de fato é quebrar o martelo da Bolsa. Então a gente tem que fazer muitos leilões, que a ideia é fadigar o material até o seu rompimento. Então eu tenho fé que até o final dessa jornada a gente vai conseguir. Está no caminho certo, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Bom dia, boa semana a todos.